Olá, uma boa noite a todos. Já estamos aqui para o nosso último webinar do ano, né, com a gratidão imensa aí de todos que participam. Vamos falar de um tema bem bacana hoje sobre instalação, né, de portas de ACM, né, o que tem de diferente aí, o que a gente pode trazer aí de algumas novidades aí para esse mercado. Né, a gente vai dar aqueles 5 minutinhos iniciais, né? Claro que vamos começar aí perguntando, aí a gente tem várias pessoas já, Kevin, Marcos, Cauê, quem mais aqui? Márcio, pessoal aí entrando, e a gente vai dar aqueles 5 minutinhos iniciais. Aqui em Curitiba agora a gente está com 21 graus, mas já fez 27, então Curitiba não decepciona, a gente tem as 4 estações no dia, né? A gente começa aí o dia fresquinho, vai esquentando lá pela hora do almoço, à tarde é um forno, aí agora já vai arrefecendo um pouquinho. Mas me contem aí como que está, onde vocês estão. Aqui, Matheus entrando. Como que está esse tempo maluco pelo Brasil afora aí, né? Maluco mesmo, né? Porque a gente sabe que esse tempo aí... Boa tarde, pessoal. Desejando aí uma boa tarde, quase boa noite, né? Já iniciando aí. Mas vamos dar aqueles minutinhos para a gente começar e falar um pouquinho sobre a montagem de portas em ACM. Né? Quais são os produtos do sistema Titan que a gente indica, que a gente utiliza, né, para otimizar aí essa aplicação. Né? A gente já vai iniciar daqui um pouquinho. O nosso último webinar do ano, né? Poxa, a vida do ano já acabando, aí já quase Natal, né, pessoal? Esse ano voou, né? Foi muito rápido. Que 2026 possa ser de muitas coisas boas para todos nós, né? Que seja um ano aí muito próspero, né? E de muita saúde também, que com saúde a gente corre atrás de tudo, né? Tendo saúde a gente vai embora. Leonardo, muito boa noite. Pessoal entrando. Né? E já já a gente inicia aí o nosso webinar de hoje. Né? Só dar mais um minutinho aí para o pessoal começar a entrar e aí a gente já inicia. Né, muito quente. Vi que meu amigo Marcos Barros está por aí, lá de Cuiabá, Cuiabrasa, né, Marcos? Deve estar, com certeza deve estar muito quente em Cuiabá. Cuiabá sempre muito quente, né? É um lugar que a gente frita um ovo na calçada. Pessoal entrando. É isso aí, pessoal. Fortaleza na área. Fortaleza também é quente, mas tem aquela brisinha do mar, né? Que deixa tudo mais agradável, mais legal. Oh, coisa boa. Um abraço aí para Fortaleza. Que coisa boa. Né? Todo mundo já animado aí com as festividades, praias paradisíacas, com certeza, com certeza. O nosso Brasil é muito lindo, né? A gente tem lugares aí fantásticos, né? Estava falando agora, né, ali do Mato Grosso, né? Lugares belíssimos também. O Brasil é muito diverso, né, pessoal? Acho que a gente fala assim, gostaria de conhecer tantos lugares fora do Brasil, mas há tantos lugares dentro do Brasil que são tão belos quanto, né? E a gente precisa, nós como brasileiros, precisamos conhecer, né, a nossa diversidade, tanto de povo, né, de pessoas, quanto de culturas. O nosso Brasil é muito rico mesmo. Então, pessoal entrando, uma boa noite a todos. Eu vou começar aqui, iniciando aqui os nossos trabalhos dessa noite, do nosso último webinar do ano, falando um pouquinho da Selena. Quem já conhece, né, já sabe que a gente dá esses minutinhos ali para falar um pouquinho sobre o que é a Selena, né, a Titã, dentro desse grupo tão grande que se chama Selena. Né? Então, a Titã é uma das empresas do grupo Selena. A Selena é uma empresa polonesa, né, uma empresa que está sediada na Polônia, e tem várias empresas que compõem esse grupo. Então, a Quilosa na Espanha, Matisol, Coar, Artelite, Hauser, Polifix, né? São várias empresas do grupo Selena. Nós estamos aí no mercado, né, desde 1992, né, a Selena no mundo.
São 1.800, mais de 1.800 funcionários, vendemos para mais de 90 países no mundo, são 17 fábricas na Europa, Ásia e América do Sul, então aqui no Brasil nós temos um porto fabril, né? Então a gente fabrica algumas linhas de espumas aqui no Brasil. Somos top 4 fabricantes de espuma de poliuretano no mundo, porque nós fabricamos o poliol, né, que é a matéria-prima, né, o que dá aí corpo às espumas. Eu sempre digo que é a fórmula da Coca-Cola, né? Então, somos top 4 fabricantes desse produto aí, que faz essa magia aí com as espumas. São 30 empresas em 19 países. Né? Aqui no Brasil já estamos há 21 anos, já atingimos a maioridade, então a gente tem aí um know-how aqui no mercado brasileiro. Então, vamos lá falar um pouquinho daquilo que nos trouxe aqui essa noite, né? Então, falar um pouco da aplicação, né? Conhecer os produtos que a gente pode indicar, né? Que são aplicáveis às portas de ACM. A gente sabe que tem muitas fábricas que estão investindo, né, nesse processo construtivo de portas em ACM por diversos fatores, né? Por ser fácil de limpeza, por poder ser muito versátil, bonita, você pode trocar, né? Uma porta muito durável. Então, muitas fábricas e grandes fábricas, né, aqui de portas estão investindo nas portas de ACM. Então, a gente tem um sistema, né, para indicar para a confecção das portas e a instalação da porta de ACM, né? Então, qual que seria esse sistema que agrega valor, né? O Fix 2 Turbo GT, esse é o queridinho de todo mundo, não tem nem o que falar dele, né? As espuma portas e janelas, que é a nossa espuma premium profissional com uso de pistola de baixa expansão, e um selante base d'água para fazer o acabamento. Então, são esses os produtos do sistema, né? E as pistolas e o cleaner, que vão compor hoje, né, os trabalhos dessa noite. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas antes de a gente entrar, né, ali nessa questão de produto, aonde a gente vai aplicar cada coisa, né, é legal a gente falar um pouquinho sobre os diferenciais técnicos, comparando com o método tradicional, né? Para fixação e vedação de batentes, né? O que a gente indica? A espuma portas e janelas. Por quê? Porque ela é uma espuma de baixa expansão. Além dela ser uma espuma de baixa expansão, que não vai danificar esse material mais sensível, que a gente sabe ali, né, que é esse alumínio, ela também confere 60 decibéis de conforto acústico com preenchimento completo, né? Então, dentro do sistema, ela ainda tem um conforto acústico, né? Qual que é o sistema tradicional? O pessoal usa uma espuma comum e pregos, né? Então, isso também não é legal, porque a espuma comum, como ela tem uma expansão grande, né, uma alta expansão, ela pode danificar esses materiais, né? Então, a diferencial técnico é justamente a expansão controlada, o isolamento acústico e térmico, né? Benefício sem empenamento, montagem rápida e precisa. Então, a espuma portas e janelas ela entra, né, para agregar valor. Vedação e acabamento interno, o selante base d'água, né? Um selante acrílico, né? Então ele é fácil de você limpar, né? Quais são os diferenciais técnicos? Selante base d'água para um selante acrílico, né? Que seria o selante o tradicional que o pessoal usa. Ele tem um acabamento mais aveludado, ele mais brilhante, né? Ele é flexível, ele é mais flexível. O nosso selante base d'água ele tem 100% de flexibilidade, ele é pintável, ele não tem odor, ele tem uma aderência superior, né? Qual que é o benefício prático? Ideal para você usar interiores e fácil limpeza, né? Porque se você lambreca ali um pouquinho com um paninho úmido, você consegue retirar sem maiores problemas. E o acabamento vai ficar aquele acabamento aveludado, sem grumos, né? Um produto premium. E a fixação da estrutura, né, que a gente sabe que a gente precisa fixar a placa de ACM na estrutura de alumínio. Como que o pessoal usa isso, né? Hoje o pessoal usa geralmente a fita dupla face, mas ela é ruim porque ela pode se movimentar no transporte. O Fix 2 GT ele entra como um personagem principal aí para fazer essa fixação, porque ele tem um taque imediato, porque ele vai ter uma cura total em 3 horas. Então, quando você for movimentar, você não vai ter esse deslocamento, né? Então, ele tem uma alta aderência, não precisa usar primer, ele é resistente à vibração, porque ele é base de MS, então ele vai, né, acompanhar as movimentações, e também é uma aplicação limpa e durável.
Então, esses são os diferenciais se a gente for comparar com os métodos utilizados hoje, né? Muitos usam PU também para fazer essa aplicação da placa de ACM, só que ele realmente ele pode movimentar, você tem que ficar pensando ele ali. E já o nosso Fix 2 GT, ele é um produto que ele vai ser, né, rapidamente ali, ele tem esse taque rápido e você não tem essa movimentação na sequência. Vamos lá. Seguindo então, né? Na prática, onde usamos cada produto? Então, quando a gente fala da espuma portas e janelas, no sistema para instalação, né, das portas, a gente fala da espuma portas e janelas, do cleaner e da pistola, né? São essas ferramentas que você precisa para ter uma instalação limpa, durável, rápida, né? Então você vai utilizar a espuma, é uma espuma com pistola, ela vai conferir mais rendimento, uma aplicação mais precisa, né? Ela, por ser uma espuma de baixa expansão, ela não vai danificar, né, o alumínio ali na hora da aplicação. Você tem a questão também da movimentação, né? Uma espuma, como eu já falei no nosso webinar passado, ela aceita mais alguns desaforos, diferente das outras espumas, né? Com 4, 5 horas a gente consegue movimentar, porque ela já está com uma estrutura mais fechadinha. A gente só tem que ter as boas práticas, que é o quê? Uma boa agitação, uma agitação vigorosa, pelo menos 30 vezes, uma pulverização com água antes da aplicação e depois da aplicação, que vai ajudar no processo de cura, na estrutura da espuma. Tudo isso vai contribuir com uma instalação mais eficiente, né? Então, são algumas dicas aí. O cleaner, né, que é muito importante quando a gente trabalha com a pistola para limpar a pistola e você ter uma ferramenta para muitas aplicações, né? O cuidado com a pistola é muito importante, né? E você vai ter ali essa ferramenta que vai te ajudar aí no rendimento, né? Na questão de posicionar bem ali em vãos até 2 centímetros, que é o ideal para portas e janelas, fazer uma aplicação, né, sem desperdício, o que é muito importante. Aí, né? O pessoal está falando aqui no chat que fica 3 minutos agitando. Gente, isso é perfeito. Isso é imprescindível. A agitação, né? Eu mostrei no webinar passado ali que a gente tem vários componentes, 3 componentes ali. Se a gente não homogeneizar esses componentes, a gente não tem o 100% do produto, né? Então é muito importante, né? A gente tem que fazer uma agitação vigorosa, usar sempre de cabeça para baixo, né? Espuma não é que nem tinta spray. Isso são coisas que são as boas práticas, né? A temperatura ideal de aplicação é acima de 5 graus e abaixo de 30 graus, que ela vai estar ali com uma aplicação que vai ser 100%. Abaixo de 5 graus, a gente tem que dar uma aquecida ali na lata, né? Eu sempre falo, gente, com a mão ali aquecendo, botando uma resta de sol. A gente não pode colocar ela no micro-ondas, não pode colocar ela dentro de de um forno, enfim, mas elevar um pouquinho a temperatura dela para que você possa extrair uma agitação mais vigorosa, né? Tudo isso são as boas práticas para o uso da espuma expansiva. E aí a gente vem ali, né, propriamente, né, quais são, né, esses diferenciais de usar esse sistema, né? Então, aderência superior, uma expansão controlada, o conforto acústico, né? Então, quando você tem essa baixa expansão, você garante um preenchimento uniforme, né? Você tem menos desperdício porque você não vai desperdiçar no corte, você não exerce uma pressão excessiva, evita empenamentos, deformações e danos às estruturas metálicas, que é problema comum das espumas convencionais, porque elas expandem muito, né? Além da precisão na aplicação, como eu falei, né? Você tem uma aplicação mais precisa, a espuma ela proporciona um conforto acústico de até 60 decibéis, então você tendo, né, um sistema ali, você consegue ter esse conforto acústico, lembrando sempre que é com preenchimento completo, né? Se a gente fizer por pontos, a gente não tem esse conforto. Você assegura, né, esse isolamento e, né, eficiente contra ruídos, aumenta o desempenho geral da instalação. Então, uma instalação muito mais eficiente, né? E que você evita retrabalho, que é o mais importante, né? Que instalador quer voltar, né, a fazer lá o trabalho, né? Então, é muito importante a gente ter esses elementos aí para ajudar, né? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. O selante, né, o selante base d'água, ele é um produto excelente para acabamento. Como ele é base d'água, então ele é de fácil limpeza, ele não tem cheiro forte, ele não forma grumos, né? Ele tem um bom acabamento mais aveludado, mais brilhante, então ele dá um aspecto melhor no acabamento, né? Ele acompanha, por ele ter uma flexibilidade maior que os outros produtos, principalmente o acrílico,
né? Acompanha movimentos naturais do ACM, né, do alumínio, então ele evita trincas, fissuras ao longo do tempo, né? Então ele tem um acabamento visual muito mais perfeito, além de ser pintável, né? Você garante uma estética profissional e uma durabilidade maior, né? Então, os principais benefícios: um acabamento interno limpo e flexível, aderência superior em alumínio e ACM, pintável e com baixo odor, fácil limpeza com a água, né? Evita trincas e garante uma durabilidade do conjunto, né? E hoje a gente quer muito buscar isso, né? São formas eficientes de fazer a aplicação, né? Para melhorar o seu trabalho, para evitar o retrabalho, porque retrabalho a gente sabe que tudo isso é custo, né? E hoje a gente tem que trabalhar muito com isso, né? Eu sempre digo que a gente precisa agregar valor ao nosso trabalho, né? Como que a gente agrega valor? Né? Você tendo usando bons produtos que não te dar problema, né? Você tendo ali um cuidado com o seu cliente, né? Você fazendo pós-venda, né? A venda não termina a hora que você entrega o seu trabalho, ela continua, né? Porque aquele cliente pode te indicar para outro, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Que vai melhorar aí o nosso trabalho no dia a dia. No caso do Fix 2 Turbo GT, acho que mais a gente falar quais os mais benefícios, né, agrega na sua aplicação. Então, quando a gente pensa ali, quando a gente está montando essa porta de ACM, né, antes de instalar ela, né, quando você está montando essa porta, você tem uma estrutura de alumínio, né, que você pode usar ele para poder fazer também essa estrutura, mas você tem que colar esta placa. Geralmente o pessoal usa o PU ou a fita dupla face, que até então vinha sendo muito eficiente, mas você tem ali o PU, você tem que ficar pensando ele, porque senão ele vai movimentar para você poder virar a porta do outro lado, né? A fita dupla face, se você errou o posicionamento dela, você tem que tirar tudo e colar novamente. E no transporte ela pode se movimentar também, né? Então são vários fatores que fazem com que esse método antigo ele vá ficando ultrapassado e a gente vai melhorando, trazendo novos métodos, né? Novos produtos, novas tecnologias para ajudar, né? Nessa aplicação. Então, o Fix 2 GT ele vem com isso, porque você faz a aplicação dele para colocar a placa, ali em menos de 30 minutos você já não vai conseguir mais movimentar ele, então você já pode girar e fazer o próximo passo. Então, você acelera o teu processo. Né? Você não tem que ficar cuidando, vai movimentar, o PU. Por isso que eu digo, pessoal, às vezes a gente precisa de produtos que realmente tragam, né, esses benefícios, né, que acelerem os processos, porque hoje tempo é dinheiro. Então, quanto mais a gente puder otimizar o nosso trabalho, melhor, né? Então, o Fix 2 GT ele vem para nos ajudar nessa aplicação. Você vai usar o Fix 2 GT e uma boa pistola, né? Porque a gente sabe que já usou ali o Fix 2 GT, ele é um produto um pouco mais denso, né? Mas ele suporta muita carga, ele tem uma cura rápida. Eu digo que ele é o meu queridinho, nem posso falar muito, porque senão já, né? Porque eu falo, gosto muito dele mesmo. Então, ele é um produto, um adesivo híbrido, então ele não é. Ele tem flexibilidade, porque ele é à base de MS, então ele vai acompanhar movimentações sem fissuras, sem desplacamentos, né? Em fixações mais exigentes. As placas de ACM na sua estrutura, você pode colar a placa de ACM na estrutura metálica direto, sem problema nenhum, né, sem ter danos ali. Tem uma cura total em 3 horas, então é muito rápido, né? Você vai ter ali permitindo ali um manuseio e transporte rápido, né, das peças sem risco de deslocamento. O taque é imediato. Então, assim, a aderência dele é instantânea. Você colocou, fixou ali, você vai ter 2, 3 minutinhos para fazer um ajuste fino e bora para o próximo passo. Vamos acelerar aí nesse processo. Você não precisa, você elimina as escoras, né? De fita, parafuso, enfim, na montagem. Então, quais são os principais benefícios? A cura total em 3 horas, então, máxima produtividade e agilidade, taque imediato, fixação instantânea sem escoras, você não precisa pensar, não precisa fazer nada, não movimenta no transporte, então estabilidade total após a aplicação, alta adesão em alumínio e ACM, então uma união estrutural segura, né, sem retração ou bolhas, o acabamento limpo e preciso. Então é só benefício para utilizar aí o nosso Fix 2 GT na confecção das portas de ACM, né? Por isso que a gente tem divulgado bastante, principalmente com o pessoal de vidros, né, e alumínio, que utiliza, que fazem, né, às vezes montam as portas, nas indústrias de portas, a gente está fazendo um trabalho bem forte, né, com eles, para poder divulgar esse produto. Então, realmente para trazer mais produtividade aí para todo mundo e a gente ter aí, né, um trabalho limpo e
rápido, né, pessoal? Isso que é mais importante. Então, né, a gente falando, né, do sistema, né, então o que, que a gente oferece, né? Então a gente oferece aí o fixo 2GT, a espuma portas e janelas, o selante base d'água, o cleaner, a pistola para espuma e a pistola para o adesivo. Resultado final, uma montagem rápida e limpa, uma estrutura segura e estável, o acabamento profissional e duradouro e um conforto acústico e estética superior. Então, são vários, eu sempre digo assim, são vários pontos positivos, né? Só pontos positivos. E a gente saber trabalhar com esses produtos de forma a tirar 100%, né, do que ele pode oferecer, isso é muito importante. Então, a gente fazendo os webinars, a gente tem aí uma equipe técnica, né, que está nos nossos clientes, os nossos principais clientes aí com ações, né, levando a informação, mostrando na prática, né, e eu aqui com os webinars, né, a gente sempre está tentando levar a informação para que vocês consigam extrair 100% desses produtos e ter uma aplicação limpa, organizada, rápida, né, porque tudo isso vai agregar valor ao seu trabalho. E a gente está sempre muito preocupado, né, em levar esses benefícios, né, pessoal? Sobre os produtos, sobre a aplicação, né? Hoje é uma mais rapidinho aqui, né? Porque é uma coisa mais específica ali para a parte das portas em ACM, né? Mas é legal porque a gente já puxa o gancho para o próximo ano, onde a gente vai aprofundar mais os nossos webinars, né? Trazendo mais aplicações reais. Né? Quais são as dificuldades do instalador, quais são as dores, aonde ele precisa, né, de um produto que seja mais eficiente, né, um produto que seja mais rápido, um produto que tenha um acabamento melhor. A gente tem alguns lançamentos para o próximo ano que a gente trabalhou aqui, né, para trazer para vocês. Posso dizer que vai vir coisa muito boa para o ano que vem. Tá? A gente está trabalhando aí no desenvolvimento de novos produtos para a gente trazer para complementar a nossa linha, para melhorar aí, né, o desempenho nas aplicações. Então, a gente vai trazer bastante coisa legal para o próximo ano, pessoal. Eu falo isso com muito orgulho, porque trabalho aí, né, muito. Meu trabalho é muito voltado para isso, né? E assim, escuto muito o que vocês dizem, tanto nos webinars, os nossos representantes, os nossos clientes, que é justamente para a gente trazer. E eu gostaria de trazer muita coisa, né? Porque a gente vê lá fora, né? Como eu falei, nossa empresa é uma empresa polonesa, na Europa a gente tem muita coisa legal, mas a gente tem que ser cuidadoso e cauteloso, porque o nosso mercado brasileiro aqui, ele é diferenciado, né? Então a gente precisa trazer aquilo que realmente faça sentido para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né? Mas vai vir bastante coisa legal para o ano que vem, pode esperar, que a gente vai ter muito webinar legal para falar sobre esses nossos lançamentos que estão previstos aí para o primeiro trimestre de 2026. Né? Alguns um pouquinho depois, mas vai chegar coisa boa aí para o primeiro trimestre. E seria, né, essas informações sobre os produtos dessa noite. Eu vi que tem várias perguntinhas aqui no chat, eu vou começar a olhar aqui e responder, né? Aquele momento bacana da gente ver o que está aqui no chat. Vamos ver se eu consigo responder todo mundo, mas se eu não conseguir responder, a gente vai deixar aqui o e-mail. Vamos lá. Beleza, boa noite. Aqui, ó. Qual a espessura mínima recomendada de ACM para aplicação em portas? Ciron, o nosso amigo, eu respondi você no último webinar, né? Você me mandou um e-mail, fui lá pedir ajuda aos universitários, ao meu químico, para que ele me ajudasse a responder aquilo que eu falo. Não é demérito a gente não saber, né? A gente não pode não ter, não buscar o conhecimento, né? Então não existe uma espessura mínima, tá, Ciron? Por quê? Quando você vai aplicar, como esse adesivo é um adesivo à base de MS, então ele é um adesivo mais denso. Ele é um adesivo que tem um grande suporte de carga, né? O fixo 2GT ele tem 400 kg de carga a cada 10 centímetros quadrados de aplicação. A placa de ACM, ela não está ali, né, com grande peso, né, para colocar, ela precisa dessa fixação. Então, você não precisa colocar um cordão em todo o perímetro. Você pode fazer pontinhos, né? Porque você, a hora que você achatar que ele vai dar ele vai abrir, vai fechar e vai fazer adesão
perfeita. Então, não existe uma espessura mínima recomendada, tá? Eu sempre falo que quando a gente trabalha com adesivo, menos é mais. Se a gente coloca muito produto, a gente vai ter uma demora na cura, né? Porque a gente precisa ser um adesivo à base de MS, então ele precisa da umidade do ar para curar. Então, você precisa ter não precisa colocar muito produto, tá? E não precisa não tem uma espessura mínima. Quais tipos de substratos são compatíveis com a CM? Aço, alumínio, madeira, alvenaria, isso todos são substratos que são compatíveis com a CM, né? No caso dos nossos adesivos, tanto o Fix 2GT, ele é extremamente compatível com a CM e com alumínio, né? Que na aplicação para portas é imprescindível, né? Então, ele não vai manchar, ele não vai causar nenhum problema de deformação e nada. Aí aqui o Bruno falou também que fica 3 minutos agitando, legal. Como garantir estanqueidade total em portas externas de ACM? Quando você fala estanqueidade total, em que sentido, Ciro? Porque assim, se a gente vai fazer uma instalação de uma porta, como eu falei, se a gente vai fazer a aplicação da espuma expansiva, né, para fazer o preenchimento desse vão, né, por uma questão acústica e térmica, você já vai dar uma estanqueidade, né? Porque você vai proteger ela, né? Porque a espuma expansiva, como eu falei no nosso webinar passado, ela precisa ser protegida, ela não pode ficar em contato com o ar, né? Com as intempéries ali, né? A questão de vento, chuva, exposta, né? Ela tem que ser sempre fazer uma aplicação, né? Tá ali protegendo a espuma, porque senão ela vai perdendo propriedades. Então, ela vai ficar amarela ovo e depois ela vai começar a ficar quebradiça, tá? Então, que estanqueidade é essa que você está falando? Kevin, a fixação é muito rápida, né? Você colocou ali, dependendo da temperatura ambiente, em lugares mais quentes, você vai ter ali 2 minutinhos para fazer um ajuste fino. Fez o ajuste fino, você já não vai conseguir mais movimentar esta placa. E esse é o pulo do gato do Fix 2GT na aplicação para placa, né, para portas em ACM, porque você consegue movimentar ela sem fazer essa movimentação da placa, sem tirá-la do lugar. Então, você pode já girar e passar para a próxima etapa. No Brise de WPC, bacana, Bruno. Legal, legal. Olha, se você tiver foto, eu vou colocar aqui o meu e-mail para me mandar, porque eu adoro isso, porque eu gosto de replicar para as pessoas o que dá certo, e eu sempre digo, a gente tem a gente acaba fazendo alguns testes, principalmente esses produtos que são importados, a gente usa o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento lá fora. Então, eles fazem com alguns materiais, eles mandam para nós, e como eu falei, o Brasil, ele é um país diferenciado, né? Porque nós, brasileiros, a gente gosta de fazer testes, muitos testes. Eu falo por mim, porque eu adoro fazer testes. Eu acho que a gente tem que testar vários substratos, vários produtos, o que dá, para a gente saber o que dá certo e o que não dá certo. Né? Então, se você, olha, eu estou colocando aqui no chat meu e-mail, se você puder me mandar fotos, vídeos, legal, que isso pode ser o tema para um próximo webinar, hein? Muito bacana. Vamos ver aqui, Washington. Esse cleaner permite quantas limpezas em média da pistola aplicadora? Boa pergunta, Washington. A pistola aplicadora, quando você você está fazendo ali um trabalho, está na instalação de portas e janelas, por exemplo, você está usando 1, 2, 3 latas durante o dia. Chegou ao final do dia, você ainda tem espuma na lata, você só vai fechar, né, a válvula, sempre fechar a válvula, lembrar de fechar a válvula, porque vai evitar que o ar entre e comece o processo de cura da espuma dentro do bico da pistola, né, e aí você vai travar o gatilho e perder a pistola. Então, sempre fechar a válvula. Você pode deixar a pistola engatada com a válvula fechada e continuar seu trabalho no dia seguinte. No dia seguinte, usei tudo, não vou mais usar, eu vou lá e faço uma limpeza completa para guardar a minha ferramenta. Né? Vou acoplar a pistola no cleaner, vou abrir toda a válvula, apertar o gatilho, deixar toda a sujeira sair, fechar a válvula e guardar a minha pistola. Eu sempre digo que para cada caixa de espuma que você compra, você deve comprar um cleaner, que daí você vai conseguir e vai dar para muitas, muitas aplicações. Porque é um pouquinho, saiu toda aquela sujeira, você vai fechar, né? E vai deixar ali para a próxima aplicação. Os selantes titãs resistem à radiação UV intempéries? Sim, né? Eles têm essa resistência, mas a gente tem que pensar, e eu sempre falo isso sobre o PU, tá, pessoal? Que a gente tem essa questão dos raios UV, mas quando a gente está exposto,
né, na parte externa, não é só os raios UV que fazem com que o produto tenha uma degradação. Então, a gente tem ali a questão dos ventos, se a gente depender, se a gente está numa área marítima, né, a maresia, né? Então, tudo isso vai contribuir para quê? Para a sujidade, né? Que vai ficar feio o selante ali. Mas eles têm sim, né, uma resistência à radiação. Obviamente, os selantes, né, base d'água e os acrílicos, eles não têm tanta resistência como, por exemplo, um PU, um silicone, tá? Esses produtos têm uma resistência muito maior, tá? Mas eles têm sim uma resistência à radiação. Precisa de suportes no momento do secado? Não, porque você vai colocar, você vai ver, você vai utilizar ali o Fix 2GT, a hora que você colocar a placa sobre a estrutura de alumínio, você já vai sentir ali que já deu taque. Já deu taque, você vai ter 2, 3 minutinhos para você fazer um ajuste fino. E aí depois você já pode virar, porque ele já vai agarrar. E ele não vai mais movimentar. Então, pode fazer ali rapidamente e já passar para o próximo passo. Perímetro da porta, folha e marco, perfeito nesse sentido. Vamos ver aqui. O Maurício aqui, uma pergunta fora do tema, mas queria saber se posso usar o Fix 2GT para colar embaixo da água. Vamos lá, Maurício, uma pergunta super bacana. O Fix 2GT, como ele é à base de MS, ele pode sim utilizar sobre um substrato úmido, tá? Com água limpa, né? Se você vai, por exemplo, utilizar dentro de uma piscina, você tem um ladrilho, você vai trocar esse ladrilho, só que a colar sem precisar fazer, né, retirar toda a água da sua piscina. Você pode utilizar, você não pode utilizar ele para juntas, por quê? Porque ele vai ficar exposto e toda a química utilizada na limpeza e no tratamento de piscinas, ela vai escurecer esse produto e com o tempo ele pode sair, tá? Você pode fazer, utilizar ele para colar ali algum substrato que está embaixo, pode, mas é sempre de água limpa, tá? Ele não tem os certificados para utilização com alimentos e bebidas, isso também é bem importante, né? Uma cisterna, posso fazer uma manutenção ali, não pode deixar exposto porque ele não tem, né, certificado para utilização em ambientes que tenham alimentos e bebidas. Como evitar empenamento da porta após a instalação? Senão, isso na verdade, você depois que você instalou ali, que você fez toda a estrutura, você usou o adesivo que eu estou indicando aqui, o Fix 2GT, ele não vai movimentar. Ele vai acompanhar tanto a movimentação do ACM e do alumínio. Se esses elementos empenarem, não é o problema do adesivo, tá? Porque o adesivo ele é base de MS e ele vai ter flexibilidade suficiente para acompanhar essas movimentações. Vamos lá. Temos mais alguma pergunta? Obrigado, Maurício, pela participação. Eu que agradeço. O pessoal está digitando aqui. E a gente vai aguardar aqui para ver qual é a próxima pergunta. Né, um tema bacana, e quando a gente fala do Fix 2GT, que é um produto bem legal, sempre surgem várias dúvidas. Qual a vida útil estimada de uma porta de ACM corretamente instalada? Bom, Ciro, isso aí eu vou pedir para que os nossos profissionais que estejam aqui no nosso webinar, se alguém puder te dar essa resposta agora, né? Porque realmente eu não sei, mas eu posso procurar e depois eu já tenho o seu e-mail, depois eu te respondo. Mas se tiver alguém aqui que possa responder o nosso colega Ciron, eu agradeço. Sempre indica o Fix 2GT para as tabicas, para o pessoal gesseiro. Obrigada, Leonardo. É isso aí. Esse é um produto perfeito para isso. Gente, o Fix 2GT, eu digo, quem tem o Fix 2GT? Né? Ali na sua mala de ferramenta, tem tudo. Porque você pode fazer várias coisas com ele, né? Vamos lá, a partir do dia 5, terei que fixar uns brises em um vidro que fica no teto da casa. A pergunta é, levando em consideração o sol, calor e o aumento de temperatura por causa do vidro, o Fix vai aguentar? O Fix 2GT, ele suporta até 90 graus, tá? O que eu posso te dizer? Se essa estrutura desse brise é uma estrutura leve, porque a gente não recomenda fazer ele numa aplicação no teto. Por quê? Porque todos os nossos testes, tá? Que vêm dos nossos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento na Polônia, são testes considerando a carga de cisalhamento, ou seja, de corte, seja
fixações em parede. A carga, quando a gente fala de carga sobre a cabeça, é uma carga de tração, né? Porque ele vai puxar. Então, a gente não tem ensaios para essas cargas. Tá? Então, 400 quilos de carga a cada 10 centímetros quadrados é para o cisalhamento, é parede. Se essa tua estrutura for muito leve, né, você pode fazer a fixação, ele vai ter aderência do vidro com o brise, se for duas superfícies, né, o vidro é liso, se o brise for liso também, vai ter que dar uma escarificada, ali, dar uma lixada para melhorar essa ponte de adesão, tá? Mas o suporte de temperatura é 90 graus. Se você acha que esse vidro vai atingir temperaturas superiores, aí eu não indico, tá certo? O silicone alta temperatura, pessoal, ele é bacana você entrar nesse ponto. O silicone, ele não é um adesivo, ele não tem suporte de carga, principalmente quando você vai colocar, fazendo essa carga de tração, né, que vai fazer vai puxar, né, vai puxar, né, então, o silicone não seria indicado, o silicone ele é um selante, que ele vai ter uma adesividade, né, porém ele não vai fazer um aporte de carga, tá? Então, teria que ser realmente, talvez, um outro tipo de adesivo que suporte, né, mais temperatura. Mas, até 90 graus, né, porque 90 graus, se você for pensar, todos os dias, aonde esse lugar que você vai instalar é muito quente. Se for em Cuiabá, 90 graus vai ser pouco, né, é muito pouco, porque lá, com certeza, no vidro, o ano todo vai ultrapassar os 90 graus. Vamos ver aqui. Legal, pessoal. Perfeito. Obrigada, Leonardo. Obrigada aí pelo apoio e por estar participando aí do nosso web, né? O Bruno, de Campinas. Prazer em tê-lo aí, Bruno. Então, pessoal, vocês têm o meu e-mail, eu coloquei o e-mail aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre produto, alguma sugestão sobre os nossos próximos webinars para o próximo ano, né? Por favor, fiquem à vontade de mandar-nos e-mail, né? O que eu não sei, eu vou procurar, né, informação para trazer aqui para vocês. Gostaria de agradecer muito, né, a participação de todos, né, desejar um Natal de muita união, um Natal abençoado aí para todas as famílias, né? Desejar um ano novo aí, repleto de prosperidade, né? Que a gente tenha muita saúde, que a gente possa estar junto no próximo ano. Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Esse é um projeto, webinar, que eu gosto muito, que eu tenho um carinho imenso de fazer, que eu tenho um carinho imenso de procurar informação para trazer aqui para vocês. Eu acho que quando a gente busca e leva informação, a gente ganha muito. Então, eu sou muito feliz em fazer, né, estar, né, na frente desse projeto. Então, fica aqui meu agradecimento, meu Feliz Natal a todos, um excelente ano novo, e que no próximo ano a gente possa estar juntos aí. E amanhã vai sair o sorteio do nosso webinar de hoje, tá, pessoal? Que quem participou aqui vai estar amanhã nas nossas redes sociais aí, o ganhador do nosso kit, tá certo? Então, muito obrigado, um Feliz Natal e um ano novo repleto de prosperidade e saúde para todos, e que no próximo ano a gente possa estar juntos aí, nesses webinars, e vocês contribuindo sempre aí, né, com informações, né, com até indicações do que a gente pode trazer aqui para melhorar aqui esse projeto tão legal. Muito obrigada, pessoal, Tiago, Bruno, né, que está o Ciron. Opa, Ciron, vou fazer uma fé para que você ganhe, hein? Sempre vem com boas perguntas, né? Isso faz com que a gente tenha muita alegria em fazer esse trabalho, pessoal. Eu gosto de ser questionada. Eu gosto quando vocês trazem, que vocês participam, porque o que eu não sei, eu vou atrás e vou aprender mais alguma coisinha. E sempre aprendo, pessoal. A gente está aqui nesse mundo para aprender, né? A gente não vem pronto, a gente está em construção. Então, meu muito obrigada a todos vocês. Um feliz 2026 aí para todas as famílias, para todos vocês. Que nosso 2026 seja muito próspero. Um beijo grande para todos vocês e até o ano que vem, pessoal. Obrigada.